O trailer oficial de Shrek 5 está entre nós e a história dos bastidores desse lançamento já renderia um roteiro à parte. Lembra daquela estratégia de adiar a estreia para tentar refazer o visual da animação, depois que a internet inteira torceu o nariz para o primeiro teaser? Pois é, a manobra não entregou exatamente o milagre que o público aguardava. Quando as primeiras imagens vazaram com uma estética excessivamente cartunesca, o estúdio voltou para a prancheta. O resultado que vemos agora no trailer oficial até conseguiu amenizar aquele tom exagerado, trazendo um meio termo. No entanto, a grande esperança dos fãs de carteirinha era uma só: o resgate impecável daquela animação clássica que consagrou o ogro nos anos 2000. Como isso não aconteceu, a nova identidade visual de tão distante simplesmente achou a internet ao meio, dividindo opiniões por todos os lados. Essa polêmica toda toca em uma ferida muito conhecida em Hollywood: o risco das sequências animadas. Retomar uma franquia amada por anos é sempre caminhar em um campo minado. Algumas continuações conseguem a proeza de expandir a mitologia e os personagens de forma brilhante e também inovadora, enquanto outras correm um sério risco de desmanchar um legado perfeito. Basta olhar para o fenômeno Toy Story. Por mais que os novos projetos e derivados possam ter a sua qualidade e o seu brilho, para boa parte do público e da crítica, a verdadeira jornada de Woody Buzz encontrou seu desfecho definitivo no terceiro filme, fazendo com que tudo o que vem depois soe como um anexo a uma história que já estava perfeitamente encerrada. E quando o assunto é o universo de Shrek, o cuidado precisa ser redobrado, pois o risco é simplesmente gigantesco. Não estamos falando de uma produção qualquer, mas de um dos maiores marcos da cultura pop, uma obra que subverteu os contos de fadas e redefiniu completamente a indústria. Por isso, qualquer mudança mais drástica na essência do nosso ogro favorito, especialmente naquele visual com o qual uma geração inteira cresceu, jamais passaria despercebida. A atual guerra de opiniões nas redes sociais é a prova viva de que mexer na estrutura de um clássico absoluto sempre vai gerar um verdadeiro terremoto de reações. Se você acha que o longa de 2001 é apenas um filme divertido com um ogro verde e um burro falante, saiba que ele simplesmente chutou a porta e mudou a história do cinema. Até aquele momento, a Disney ditava as regras com a sua fórmula intocável: princesas impecáveis, príncipes encantados e animaizinhos fofos que paravam tudo para cantar sobre os seus sentimentos. Foi então que a DreamWorks chegou quebrando os padrões, resolvendo ironizar tudo isso e virando os maiores clichês do gênero de cabeça para baixo. A grande genialidade da produção foi construir uma comédia de duas camadas. Para a criançada, o filme entregava o humor físico, as palhaçadas impagáveis do burro e o visual 3D que ditou a tendência na época. Já para os adultos, o roteiro funcionava como um festival de sarcasmo, cheio de deboches com a concorrência e piadas de duplo sentido, brilhantemente encaixadas. Eu mesma só fui descobrir quando realmente cresci. E essa sacada provou para Hollywood de uma vez por todas que a animação não era apenas coisinha de criança, mas sim um formato capaz de fazer os pais rirem com a mesma intensidade que os filhos. O impacto na indústria foi tão avassalador que dizem que a Academia do Oscar se viu literalmente obrigada a criar uma categoria de melhor filme de animação em 2002. Tudo por conta da animação. E óbvio que o Shrek eternizou seu nome como o primeiríssimo vencedor da história. Para completar, a obra quebrou a velha regra de que animações precisavam seguir a linha dos musicais clássicos. E querendo ou não, toda essa revolução cultural e audiovisual passa diretamente pela estética do filme, fazendo com que a sua própria animação em si seja até os dias de hoje um dos seus maiores e mais intocáveis diferenciais. Visualmente, Shrek entregou um nível de realismo absurdo que o público simplesmente não estava acostumado a ver naquela época. A equipe técnica da DreamWorks precisou criar do zero softwares de simulação que sequer existiam no mercado para dar a vida àquele universo. O pelo do burro, por exemplo, foi um verdadeiro pesadelo técnico. Os animadores desenvolveram um sistema exclusivo apenas para fazer os milhares de fios reagirem ao vento, à chuva e à iluminação de forma independente, algo totalmente inédito para o ano de 2001. Antes disso, as roupas dos personagens 3D pareciam duras, como
como se fossem feitas de plástico moldado. Mas em Shrek, o vestido da princesa Fiona guiou um sistema de dinâmica próprio, amassando, dobrando e reagindo aos movimentos do corpo. Além disso, a equipe caprichou demais na física de fluidos para animar elementos complexos, como a lama espessa onde o protagonista toma seu clássico banho. A própria renderização da pele dos personagens foi revolucionária. Eles utilizaram uma tecnologia de luz que simulava como a iluminação bate e interage com os poros, tirando aquela cara de boneco de videogame antigo e trazendo uma textura muito mais orgânica. Foi exatamente esse cuidado quase obsessivo com a física, a luz e os detalhes minúsculos que fez o mundo da franquia parecer tão tátil, imersivo e realista quando comparado a tudo que existia na concorrência. E é por causa de todo esse legado técnico que o choque ao assistir ao primeiro teaser e agora a este novo trailer de Shrek 5 bate tão forte. Os 4 filmes anteriores mantinham a mesmíssima base de animação. Claro que é perfeitamente normal que as franquias passem por um glow-up tecnológico ao longo dos anos. Do primeiro longa até o quarto, as texturas ficaram mais detalhadas, a movimentação muito mais fluida e a iluminação impressionante. Porém, no fim das contas, o Shrek do primeiro filme ainda era o mesmo Shrek do quarto. O designer basicamente permaneceu intacto, sendo apenas aprimorado com o tempo. E isso acontece em várias sagas gigantes. Se pegarmos Toy Story como exemplo, a evolução tecnológica do primeiro para o quarto filme é gritante, mas os personagens não perderam a identidade visual. Você bate o olho e reconhece quem é quem. Agora, quando analisamos o material de Shrek 5, a mudança é drástica demais. Não soa como uma evolução natural do que já tínhamos, mas sim algo completamente novo, o que representa um risco gigantesco para o estúdio. Gato de Botas 2 e o Último Pedido também trouxe uma roupagem visual inédita, misturando 3D com 2D, mas o protagonista continuava com os mesmos traços inconfundíveis. Já no caso de Shrek 5, a sensação é de um estranhamento absurdo. O visual está arredondado em excesso, adotando um estilo que lembra muito mais as produções recentes da Disney do que a irreverência clássica da DreamWorks. O resultado passa a impressão de ser apenas mais um daqueles filmes animados genéricos que tentam imitar o sucesso das grandes franquias. A recepção na internet tem sido tão implacável que não faltam comentários associando esse novo designer a imagens geradas por inteligência artificial ou até comparando a qualidade com aquelas animações de baixo orçamento focadas no público infantil, no melhor estilo daquelas historinhas da Moranguete com o Abacatudo. Para piorar, o designer dos personagens coadjuvantes também não escapou das críticas. A versão da Dragoa, pelo menos na imagem que tivemos acesso, causou muita estranheza. Eu, pelo menos, achei muito estranho. E o burro, ele parece ter perdido suas características mais marcantes. Ficou evidente que a produção, ela tentou refazer os modelos para fugir daquela animação extremamente cartunesca e criticada no primeiro teaser. Mas, para a esmagadora maioria do público, o resultado final continuou não convencendo em nada. Uma das minhas maiores preocupações em relação a Shrek 5 é, sem dúvida, o tom da comédia. Na minha visão, esse novo estilo de animação não combina totalmente com o humor característico da franquia. Estamos falando de uma saga que construiu a sua identidade com base em uma comédia muito mais ácida, cheia de piadas de duplo sentido e uma sátira pesada e implacável aos tradicionais contos de fadas. O problema é que esse visual, mais fofinho, arredondado e inofensivo, simplesmente não transmite a mesma energia irreverente de antes. Fica difícil imaginar alguma das piadas clássicas e mais ousadas do Ogro sendo contadas com essa nova estética e conseguindo entregar o mesmo impacto cômico e subversivo de antigamente. Apesar desse receio forte, o novo trailer trouxe um momento que reacendeu a esperança. A cutucada direto em Frozen. Foi uma sacada genial da direção. Todos sabemos que a franquia gelada é um dos sucessos mais gigantescos e intocáveis da Disney moderna. Então ver o filme trazer um boneco de neve, fazendo uma paródia escancarada ao Olaf, ironizando até mesmo o clássico bordão do personagem, mostrou que a essência do deboche ainda está viva. Como mencionei, o meu maior medo é que Shrek 5 não consiga entregar o roteiro afiado que consagrou a saga, mas essa cena específica me pareceu um excelente sinal de que eles não perderam a mão na hora de brincar com a concorrência. E outro detalhe que reforça essas expectativas são os frames rápidos e escondidos espalhados pelo trailer. Em alguns cortes, podemos ver a personagem Felícia interagindo com bruxas e até mesmo sereias. Isso faz acreditar fortemente que a história trará muito mais outras piadas envolvendo essas criaturas místicas que já foram tão
tão exploradas e romantizadas nas animações clássicas. Querendo ou não, uma das coisas que o público mais ama no universo de Shrek é justamente essa coragem de alfinetar a Disney de leve e desconstruir seus clichês mais famosos. Pelo menos essa intenção ficou clara no material de divulgação, e eu torço muito que isso seja uma constante em toda a narrativa. No fim das contas, a possibilidade de um humor clássico continuar forte existe, até porque a piada com o Olaf funcionou muito bem e resgatou imediatamente aquela sensação de estarmos vendo um verdadeiro filme do Shrek. A grande dúvida que fica é se as outras piadas do roteiro conseguirão manter esse mesmo nível de genialidade para compensar a estranheza do novo designer. Claro que para ter a resposta definitiva e saber se a nova animação vai ou não ofuscar o brilho do humor, a única solução será esperar e conferir o resultado final nas telas do cinema. Apesar das ressalvas com a nova animação, o trailer trouxe acertos que merecem muito destaque. O maior deles é Felicia, a filha de Shrek, Fiona. Embora suas aparições tenham sido rápidas, o designer da personagem chama atenção por respeitar bastante a estética original da franquia, demonstrando um cuidado evidente em preservar as características físicas dos pais. Tudo indica que ela assumirá um papel central na nova história. Um detalhe de bastidores que reforça o peso da personagem é a conformação de Zendaya, uma estrela de grande apelo, como a voz oficial da personagem. Além disso, ficou claro que o estúdio ouviu o público. No teaser anterior, a Felicia apareceu com os olhos castanhos, o que gerou várias reclamações na internet. Creio eu que seja porque a atriz tem essa cor de olhos. Agora, no trailer oficial, o design foi corrigido e ela voltou a ostentar os clássicos olhos azuis. A presença dos irmãos de Felicia também foi uma grata surpresa. Embora não sejam exatamente personagens novos, eles nunca foram explorados a fundo nas tramas anteriores, e o retorno deles gera uma expectativa genuína para descobrirmos a personalidade de cada um, revelando quem puxou o temperamento calmo e guerreiro da Fiona e quem herdou o clássico jeito rabugento do Shrek. O trailer também aproveita para expandir o universo da franquia, revelando cenários inéditos, como a provável Casa do Burro. O ambiente traz detalhes divertidos, incluindo fotos dele com a Dragoa e seus filhos mutantes, que curiosamente estão com um rosto muito mais parecidos com o do pai. Pelas imagens reveladas, a aventura levará o grupo para muito além das fronteiras de tão distante, entrando em territórios visivelmente mais perigosos. Tudo isso culmina no grande mistério deixado para o encerramento do trailer, a cena em que Shrek, Fiona e seus dois filhos meninos e o burro aparecem trancados em uma cela de prisão, com direito ao burro cantando sem parar para o desespero absoluto do nosso ovo. A grande questão dessa cena é que a Felicia simplesmente não está presente junto com o resto da família, e essa ausência estratégica já está movimentando diversas teorias, sugerindo que o sumiço ou a separação da personagem possa ser o verdadeiro conflito central que impulsiona a narrativa deste quinto filme. E apesar dos bons momentos e das pistas intrigantes, a maior dúvida que paira no ar é sobre a qualidade do roteiro. Sequências de animação com saltos temporais costumam reciclar formas narrativas que se tornam repetitivas com o tempo. O clichê mais conhecido é o clássico conflito geracional, onde os pais se tornam excessivamente superprotetores para evitar que os filhos passem pelos mesmos perigos que eles enfrentaram. Foi exatamente o que aconteceu em Fuga das Galinhas 2, que pegou uma protagonista que passou o primeiro filme inteirinho lutando por liberdade e a transformou em uma mãe controladora no segundo. Se Shrek 5 apostar nesse exato arquétipo de conflito familiar de uma forma totalmente genérica, o resultado tem tudo para ser frustrante. E é justamente isso que acende um alerta. O arco de desenvolvimento de Shrek foi fechado de uma maneira muito redonda e satisfatória nos filmes anteriores. A DreamWorks precisará provar que tem uma história realmente forte e justificada para contar, e não apenas mais um projeto feito para faturar em cima da nostalgia. Mas, por que mudaram a animação de Shrek nesse quinto filme? Sendo 100% sincera e olhando pelo lado estratégico, é puramente uma jogada de mercado para garantir a relevância e engajamento. Primeiro, temos o efeito Aranhaverso. Aquele realismo que chocou o mundo em 2001 ficou datado, gente. O padrão ouro da indústria hoje é a animação estilizada, com aquela pegada de pintura em movimento e taxas de quadros variadas. A própria DreamWorks testou isso e entregou uma obra-prima com Gato de Botas 2 e O Último Pedido. Como o gato é do mesmo universo de Shrek, a bilheteria e a recepção da crítica validaram que o público aceita e aplaude esse novo estilo. O segundo motivo é uma questão de
de retenção da nova audiência. A galera que cresceu vendo Shrek original hoje tem 30 anos e vai assistir o filme no cinema de qualquer jeito pela pura nostalgia, mesmo que não tenha agradado esse designer. E eu tenho 23 anos e te digo, eu vou pagar o combo da pipoca pra assistir do mesmo jeito. Mas o estúdio, ele precisa fisgar as novas gerações. O visual clássico, por mais icônico que seja, não segura tão bem a atenção de um público que já cresceu consumindo conteúdo com uma estética visual muito mais frenética e expressiva. E por último, mudar a arte gera polêmica e tráfego. Os executivos sabem perfeitamente que alterar a identidade visual de um clássico divide a internet na mesma hora. Isso gera debate nas redes sociais, impulsiona a criação de dezenas de vídeos de análises dissecando frame a frame. É marketing orgânico da melhor qualidade. O algoritmo joga o assunto lá em cima simplesmente porque as pessoas não param de discutir se odiaram ou amaram a mudança. Tem muita gente na internet espalhando a seguinte teoria: eles mudaram o visual de Shrek porque aquela animação realista antiga demora muito pra fazer e é muito cara. E olha, eu não caio muito nessa. A gente tá falando da DreamWorks. Os caras têm apoio da Universal Pictures e fazendas de computadores com um poder de processamento absurdo. Pensa comigo, a tecnologia avançou de um jeito tão surreal que se a DreamWorks quisesse fazer a exata mesma animação de 2001 hoje, os computadores deles renderizariam isso na hora do almoço. Claro que isso aqui é só uma frase de efeito. Demoraria também para fazer, mas é muito mais rápido do que antigamente. O que demorava meses lá atrás, hoje se faz em um tempo bem menor. Então, falta de recurso ou preguiça definitivamente não é o problema. O verdadeiro buraco é muito mais embaixo. Se eles fossem fazer um Shrek focado no realismo para os padrões de hoje, eles teriam que entregar um hiperrealismo. Cada poro do Shrek, cada fio do pelo do burro tinha que ser perfeito. E sabe qual é o risco disso? O famoso Vale da Estranheza. Tentar fazer um ogro verde ficar realista demais hoje em dia tem grandes chances de ficar simplesmente bizarro e assustador. Então a escolha de ir para esse lado mais estilizado, parecendo uma pintura, não é para economizar, é uma escolha de sobrevivência e identidade. E esse visual dá liberdade para eles exagerarem nas expressões e deixarem a ação muito mais maluca. E o melhor de tudo, esse estilo de arte não fica tão datado. Daqui a 20 anos, o filme ainda vai parecer incrível, diferente do 3D realista que envelhece super rápido e pede atualização toda hora. O motivo da animação estar assim em Shrek 5 claramente é para atrair um novo público. Ponto. Sendo totalmente justa, não dá para afirmar que a nova animação seja feia ou tenha uma qualidade técnica ruim. Um grande obstáculo é a comparação com os filmes anteriores. Isso acaba sendo inevitável. E nesse aspecto, a estética clássica da franquia ainda ganha de lavada. Como o público passou décadas acostumado com esse visual tão específico que moldou a identidade visual da saga, é perfeitamente natural que essa mudança de rota cause um forte estranhamento e até uma rejeição inicial. Contudo, como manda a regra de ouro de qualquer obra de audiovisual que eu sempre falo por aqui, para cravar que um filme é ruim, é preciso assistir primeiro. Ainda é muito cedo para bater o martelo e definir se Shrek 5 será um grande acerto do estúdio ou um completo desastre. É inegável que a primeira impressão tem um peso gigantesco na expectativa do público, e os materiais divulgados até agora, tanto o teaser quanto o trailer oficial, realmente não deixaram a melhor das sensações no ar. Mas, muito mais importante do que qualquer polêmica envolvendo o design dos personagens, o que vai ditar o verdadeiro sucesso desse retorno é o roteiro. Precisamos de uma história que genuinamente vale a pena ser contada e que justifique tirar o ogro de sua merecida aposentadoria. E apesar de todas as desconfianças e críticas, a curiosidade para conferir o resultado final acaba falando mais alto. E a minha expectativa sincera é que a trama pode sim superar o visual e que entregue uma experiência muito mais divertida, envolvente e interessante nas telas. Pra ser sincera, o primeiro teaser não ficou muito bom, mas o trailer, eu achei que mesmo que ainda continue não sendo o mesmo estilo, ainda mudaram um pouquinho, até que tá bonitinho, gente. Uma das coisas que tá sendo muito difícil é porque é uma mudança muito drástica, né? Eu também acho que se eles tivessem feito um curta com animação assim, apresentar a animação assim pra gente ver realmente e ver o que a gente acha, seria interessante. Mas realmente, gente, é pra alcançar novos públicos. E mesmo assim, eu vou estar falando
do mesmo jeito se for bom ou ruim. Uma coisa que eu queria comentar também é a questão de quando eu via algum vídeo de alguém, né, reclamando do designer, aí você entrava nos comentários, sempre tinha alguém falando assim, mas é muito mimimi, só porque um não gostou, aí todo mundo detesta também, vocês reclamam demais, vocês não são o público. Gente, assim, independente. Sim, a gente pode vir aqui dar opinião, você também, mesmo que você tenha gostado, você também pode vir dar opinião. É a mesma coisa de um vídeo no YouTube. Se você gostou desse vídeo, você deixa o like. Se você não gostou, você deixa o dislike. Se você quiser comentar também sobre o que você não gostou, você pode se sentir à vontade também. Da mesma forma, um filme. Principalmente, gente, um filme, porque a gente paga pra assistir. Eles fazem filmes pro nosso entretenimento. Eu estou, de certa forma, pagando o filme. Eu quero assistir algo bom. Eu quero assistir algo que eu me interesse. Então, muitas das vezes as pessoas, elas acham que porque elas gostaram, as outras pessoas não podem dizer ao contrário. Ou vice-versa também. Mas é aquilo, todo mundo tem opinião e todo mundo pode dar opinião. E também a gente tem que começar a parar de acreditar que só porque é uma animação significa que é coisa pra criança. Não é, gente. Não é porque tá lá o L lá livre pra todos os públicos que significa que é apenas pra criança. Não. O público-alvo, eles são muito mais crianças porque crianças também é um público muito fiel. Mas ainda assim, um adulto pode assistir. Animações como da DreamWorks, animações como da Pixar, a da Disney também, são animações feitas para todos os públicos, para gente adulta, para crianças. Tem filmes de animação que não são feitos para criança, como por exemplo, pra mim Soul, se uma criança entendeu Soul, parabéns, você é muito incrível, mas aquilo ali é para um adulto. É uma animação muito mais para adulto do que realmente para uma criança. Então esse discurso de vocês não tem que dar pitaco porque é filme para criança, não cola. E outra coisa, né? Porque também às vezes é um conteúdo de fato para uma criança que tem que ser de qualquer jeito. Então se você tem opinião, você pode deixar aí à vontade nos comentários, mesmo que você concorde comigo, mesmo que você discorde comigo, eu vou ler todos, vou tentar ao máximo responder todos, que às vezes fica difícil, o YouTube não me envia, infelizmente, todas as notificações dos comentários, mas eu vou tentar ao máximo responder todo mundo e respeitosamente, tá? Opinião é opinião e ponto. Achei bonito? Achei. Poderia ter sido outro designer? Com certeza, não vou mentir pra vocês não. Mas eu vou assistir do mesmo jeito e vamos ver se vai estar ruim. A minha impressão é que ficou realmente interessante. Eu tô curiosa pra saber qual vai ser a história. Mas e você? Comenta aí nos comentários. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois por aqui vai ter muito conteúdo sobre o universo de Shrek. Eu vou deixar um vídeo aí na tela pra você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.